Jacó. Quem era Jacó? Por favor, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó, quantos filhos tinha? 12. 12 apóstolos, 12 tribos de Judá. Não esqueça mais isso não, né? Por que 12 apóstolos? Porque depois, quando Judas Iscariotes se enforcou, eles quiseram colocar o 12º. 12 tribos, filhos de Jacó. Se antes eram as tribos, agora uma nova nação. Jacó partiu com tudo que tinha e foi até Bérseda, onde ofereceu o sacrifício a Deus de Isaac, seu pai. Naquela noite, Deus falou com ele numa visão e chamou assim: Jacó, Jacó. Eu estou aqui, respondeu ele. Deus disse: eu sou o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para a terra. E quando você morrer, José estará no seu lado. Você entende por quê que depois, lembre-se um pouquinho, lá na frente, o povo está no Egito. Você vai perguntar, como é que então o povo hebreu parou no Egito? Está aqui. Primeiro foi José, agora vai Jacó. E o que vai acontecer? Eles se tornarão, lá, já estou puxando lá na frente para você compreender. Lembra de Moisés? Não é agora, é para frente. Que o povo era tão numeroso que o rei do Egito disse: vou escravizá-los, que eles não são dessa nação. Então, o Gênesis mostra Abraão, que era da Mesopotâmia, da cidade de Ur, que vem para Canaã. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Onde? Na terra de Canaã, a terra prometida. Porém, por uma necessidade, por fome. Mas antes, José vai para o Egito. Jacó vai agora para o Egito porque lá tem um filho que é governador. E vão ser de grande número. Lá na frente é tão grande o número que serão escravizados. Conseguiu compreender essa migração que acontece com o povo? Por isso que eles terminam escravos no Egito. Eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei de lá. José estará no seu lado. Então Jacó partiu. Nas carretas que o rei do Egito havia mandado os filhos de Jacó levarem ao pai, esposa dele e seus filhos pequenos. Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado, todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos, netos. Os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó e seus descendentes, são os seguintes. E aí vem os nomes. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los. Versículo 28. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu cavalo, seu carro, e foi para Gozém, a fim de encontrar com o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou, abraçado com ele por muito tempo. Então Jacó disse: já posso morrer agora, que vi você e sei que está vivo. Depois
José disse aos irmãos e à família: eu vou falar com o rei do Egito e vou dar notícia de que meus irmãos e parentes do meu pai, que moravam em Canaã, vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam do gado. Direi que trouxeram ovelhas, gado, tudo que tem. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram seus antepassados. Assim, vocês poderão ficar morando na região de Gozém, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Então José foi dar a notícia ao rei e disse: o meu pai e meus irmãos vieram da terra de Canaã. Depois levou seus irmãos e os apresentou ao rei. Qual o trabalho deles? De vocês, respondeu. Perguntou o rei: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, e assim como nossos antepassados. Então o rei disse a José: agora que seu pai e seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está à ordem deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando ali. Qual a sua idade? Jacó respondeu: já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e meus anos foram difíceis. Jacó deu bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e seus irmãos a terra na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramassés. Como o rei havia ordenado, essas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali. José dava alimentos ao pai e aos irmãos e aos parentes, conforme a necessidade da família. A família que consegue se manter, perdoar, relevar, a bênção de Deus age. Portanto, espero que você tenha compreendido que Deus permite Jacó voltar. E o texto faz questão de dizer isso. Depois Deus vai resgatar, porque é natural. Jacó morre, José morre, o atual faraó morre. Eles que têm toda uma relação, já não no futuro não estarão mais. E o outro faraó vai se perguntar: o que é esse povo intruso aqui no Egito? Por mais que soubesse, ficasse sabendo do faraó, a história de José, mas era um povo intruso, por isso os escravizará. Portanto, quando alguém perguntar para você: como é que o povo parou no Egito como escravo? Agora você já sabe. Agora você sabe contar. O povo não nasceu no Egito, mas migrou para lá por fome, e aí toda a história de José.